voltei. Antes de tudo, já adianto que vai ter barulhinho, porque, por exemplo, tá passando um carro agora. Então, naturalmente, vai fazer muito barulho. Tem um cachorrinho latindo ali atrás, tá uma loucura. Hoje estou na rua, estou no Jardim do Morro, tá tendo um showzinho ali do lado, para falar sobre divisão de casa aqui em Portugal, dividir casa. É tão bom, é tão ruim, o que é, o que acontece? Então, gente, no Brasil eu já dividi casa, foi ruim também, porque dividir casa em geral não é, né, a questão não é Portugal, a questão são as pessoas, né? Portanto, a gente precisa reavaliar aí alguns pontos, tá? Eu acabei de me mudar, então eu morava no Porto, morava em Gondomar, né, mais precisamente. Hoje eu moro em Vila Nova de Gaia. Fui para um lugar mais próximo do meu atual trabalho. E tem pontos positivos e pontos negativos. Atualmente eu vejo mais pontos positivos. Aliás, eu tinha pontos positivos na minha antiga casa, tá? Mais pontos positivos do que negativos, mas eu me mudei por conta de estar num lugar mais acessível. Eu moro mais perto do Jardim do Morro e para mim é mais vantajoso. Eu consigo sair para o centro do Porto, eu consigo fazer as coisas e chegar com muito mais facilidade do que eu fazia antes, quando eu morava em Gondomar. Quem mora aqui no Porto sabe que o Gondomar é um pouquinho mais longe. Não é nada fora do normal, mas o transporte público, ele para durante um tempo, depois das 8, 9 da noite ele já diminui muito. Então a gente fica muito limitada. E aí eu tinha muitas dificuldades para ir e voltar no fim de semana, se eu quisesse sair, ou às vezes, enfim, fazer outras coisas. Era sempre uma chatice, sabe? Então quando surgiu essa vaga aqui em Vila Nova de Gaia, aqui perto do Jardim do Morro, para mim foi muito melhor, muito mais fácil, muito mais prático, tá mais perto do meu trabalho também. E é uma estrutura de um lugar que tem um aquecimento um pouco melhor. O valor é um pouco mais caro, mas assim, é o preço que a gente paga para ter um pouco mais de acessibilidade, né? E com relação à limpeza, a gente tinha no antigo quarto, éramos 3 pessoas, portanto 3 quartos, e a rotatividade dentro da casa era muito menor. Era um apartamento pequeno, quer dizer, um apartamento grande, mas não era um alojamento local, tá? Era um apartamento mesmo. Então a gente conseguia dividir bem as tarefas, conseguíamos deixar tudo sempre muito organizado, muito limpo, a retirada do lixo era feita assim esporadicamente. Às vezes outra tinha alguma questão do tipo, ficou alguma coisinha suja, mas nada que fosse fora de, assim, que fosse ruim, porque realmente éramos 3 pessoas, então a gente conseguia se organizar, né? Aqui, atualmente, onde eu moro, são 7 quartos. A maioria dos quartos são casais. Então, aí gira entre 12 e 14 pessoas no alojamento. É um alojamento local, é um apartamento grande. É como se fosse um apartamento bem grande. Então, a gente consegue perceber que a movimentação é muito maior. Só tem uma cozinha com um fogão de 4 bocas. E é delicado quando você precisa fazer uma comida assim, precisa sair mais rápido de casa e ainda tem que cozinhar e etc. Ou, por exemplo, você quer dormir e aí tá tendo um barulhinho. Claro que tem a regra do silêncio. A regra do silêncio lá funciona de 6 da manhã. Aliás, a partir das 11 da noite até as 6 da manhã precisa ter silêncio, o máximo possível de silêncio. Só que tem muita gente que trabalha e chega em casa meia-noite, 1 da manhã, isso acontece, faz parte. E as pessoas tentam fazer o menos barulho possível, mas, por exemplo, o meu quarto ele fica bem próximo da cozinha. Então, é natural que eu vá ouvir mais barulho, né? Mas, em geral, a rua é muito silenciosa, o que não acontecia já no meu outro apartamento, onde eu morava, no antigo. Eu ouvia muito barulho de carro, muito barulho de ônibus a noite inteira, porque eu morava em frente a uma nacional. Então, isso para mim era uma questão que era dificuldade, assim, eu tinha dificuldade para dormir também por conta disso.
A questão da limpeza, a gente sempre tenta organizar tudo, não fica sujo, a pia não fica suja, né? Não tem sujeira na pia. O lixo também, cada quarto leva o lixo, né? Por dia. Então, tem o meu dia de levar o lixo. Durante a semana somos 7, né? Então, cada um leva o lixo, cada quarto leva um lixo todo dia. E aí, por isso não acumula, não tem sobrecarga de trabalho para ninguém, não ficou uma coisa ruim, não ficou uma coisa mal organizada. Mas tem regras, o que era diferente lá da outra casa. A outra casa a gente não tinha uma regra, muito explícita e isso também era às vezes isso gera alguma complicação. Enfim, né, gente, requer muita paciência, tentar lidar com algumas questões, né, às vezes vale a pena conversar com os colegas de casa e explicar a situação, mas dividir nunca vai ser uma tarefa fácil, né, nem para quem está administrando, nem para quem está morando. A gente sabe que a vida de imigrante, quer dizer, nem todos sabem, mas a grande maioria sabe que a vida de imigrante a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Mas não necessariamente do nosso mínimo do conforto. É importante a gente frisar isso porque a gente sai do Brasil achando que a gente vai estar disposta a aturar tudo. E tem uma hora que a gente não quer mais. A gente passa 6 meses, 1 ano, já não quer mais aturar determinadas coisas, né? A gente fala, não, já estou um tempo aqui, não é possível que eu não consigo achar um lugar bacana, não é possível que eu não consigo achar um lugar onde eu preciso de descansar, eu consigo descansar para trabalhar. Né? Igual quando a gente entra no tópico de eu trabalho em qualquer coisa tá bom. E não é bem por aí, né, gente? Não é assim que a gente vai conseguir se manter. E a gente precisa de uma casa, né? Então a gente precisa realmente ajustar os pontos, o que é mais importante. Tem gente que dorme muito profundamente, então o barulho não é um incômodo. Enquanto tem gente que precisa de um lugar mais limpo, não é tão apegado ao sono, mas é apegado à limpeza, à organização. E aí a gente vai vendo como é que as coisas podem ser melhores. Não tá fácil o arrendamento aqui. Você alugar quarto anda cada vez pior, cada vez mais burocrático, mais caro, mas é possível de achar. Só que não é fácil. Mas também não é o pior dos mundos, tá? Eu já vi situações de pessoas que passaram por coisas assim terríveis. Eu não tive essa experiência terrível, tá? Eu vim só mostrar um outro ponto pra vocês, né? Porque o que a gente mais vê são pessoas falando de lugares muito ruins, que passaram por situações muito, muito ruins. E eu tô dando a minha experiência aqui como uma experiência até positiva, digamos assim, né? Visando aí a quantidade de gente com quem eu divido hoje em dia tem sido positivo. Vamos ver como é que vai estar no inverno, porque agora estamos no outono, né? Ainda não cheguei na parte do frio. Vamos ver se essa casinha nova ela aguenta bem o inverno. Eu creio que sim, mas mais pra frente, de repente, eu trago mais atualizações aí pra vocês. É isso, um beijo. Quem puder, siga aí no Instagram. Eu vou deixar aqui os 2 Instagrams que eu tenho. E é isso. Beijo!